Olá, eu sou a Filipa Rendo e este é o Pode Investir, o podcast sobre investimento da DEC Proteste. A nossa aposta de hoje é a liberdade financeira. Será mesmo possível atingi-la ou é só um sonho bonito? O FIRE é um movimento financeiro que nasceu no início dos anos 90 nos Estados Unidos e, portanto, os princípios que estão inerentes é que devemos ter uma vida de tal forma equilibrada a nível financeiro que nos permita poupar e investir para no futuro podermos decidir aquilo que queremos fazer com o nosso tempo. Mais do que ser adepto ou não ser adepto do FIRE, eu acho que o mais importante é que aquilo que advoga é realmente válido. Connosco hoje tenho o Rui Ribeiro, analista financeiro da Proteste Invest, a quem pergunto isso mesmo. Podemos ambicionar a liberdade financeira ou é só mesmo uma ilusão? Olá, Filipa. Eu diria que podemos ambicionar e deve ser uma premissa que todos podemos tentar seguir, embora não necessariamente a consigamos alcançar. Mas eu diria que os princípios que estão inerentes a tentarmos alcançar a liberdade financeira são válidos para toda a gente. E são princípios que, se conseguirmos aplicar na nossa vida, vamos consegui-la melhorar a nível financeiro e, consequentemente, nos outros domínios também, porque o dinheiro, apesar de ter alguma conotação negativa para muita gente, é uma coisa importante e é uma coisa boa. Ter dinheiro é bom. Isso significa que mesmo aos 40 não é tarde demais para mim? Não. Eu acho que não é tarde demais. Quando é que deveríamos começar? O mais cedo possível. Quem começar mais cedo vai mais facilmente conseguir atingir a liberdade financeira. Quem começar mais tarde será mais difícil, mas volto a repetir, o que é importante é que os princípios que lhe estão inerentes sejam aplicados na nossa vida. E isso é que é o fundamental. Portanto, nunca é tarde para começar, embora o ideal seja começar o mais cedo possível. Se nós começarmos logo quando começamos a trabalhar, é mais fácil. Claro. Mas se começarmos aos 40, também ainda vamos a tempo. Ótimo, fico com alguma esperança. O movimento FIRE é um movimento que está extremamente na moda, é um conceito que se tem falado imenso. Tu podes explicar-nos, por favor, só um bocadinho do que é que se trata, do que é que estamos exatamente a falar? O FIRE é um movimento financeiro que nasceu no início dos anos 90 nos Estados Unidos. Teve como base um livro que foi escrito pela Vicki Robin e pelo Joe Dominguez e que se chamava O Dinheiro ou a Vida. E, portanto, os princípios que estão inerentes é que devemos ter uma vida de tal forma equilibrada a nível financeiro que nos permita poupar e investir para no futuro podermos decidir aquilo que queremos fazer com o nosso tempo. A sigla significa Financial Independence and Retire Early, ou seja, independência financeira e reforma antecipada. E 35 anos depois, esses princípios ainda estão válidos? Cada vez mais. Eu acho que são sempre válidos. Eu diria que, mais do que ser adepto ou não ser adepto do FIRE, que é uma questão que está muito em voga, sobretudo nas redes sociais, uns atacam, outros defendem, eu acho que o mais importante é que aquilo que advoga é realmente válido. E, portanto, se nós formos ver, alertar aqui para a importância do dinheiro na nossa vida, há vários estudos que comprovam que o dinheiro é causa de muitos divórcios, de muitas chatices entre as pessoas, digamos assim, porque de facto nós precisamos de dinheiro para muita coisa, não é? E o facto de termos mais ou menos dinheiro pode ajudar a que vivamos menos estressados. Quem tem preocupações financeiras diárias, obviamente que isso é um stress grande. Não as tendo, é um peso grande que sai de cima. E, portanto... Portanto, o que tu estás-me a dizer é, mesmo que não se consiga atingir essa liberdade financeira na totalidade, não é? Que é, de facto, se calhar um sonho para muitos e não estará ao alcance de todos, pelo menos dará um certo conforto, não é? Há uma almofada que se cria que aumenta a qualidade de vida das pessoas, não é? Eu vou dar-te um exemplo, Filipa. Mesmo que nós não o consigamos atingir de forma a que tenhamos uma almofada financeira suficiente para decidir se queremos ou não queremos trabalhar, por exemplo, vai-nos ajudar a que nós, na nossa reforma, por exemplo,
sabendo nós que não vamos ter um nível de reforma equivalente ao salário que recebemos na altura em que nos reformamos, será um complemento muito importante para podermos manter o mesmo estilo de vida. Quanto mais não seja por isso. Mas também é importante para realizar outros sonhos que tenhamos, e cada um terá os seus. Eu diria que o caminho não é igual para todas as pessoas, porque nem todos temos as mesmas ambições, nem temos os mesmos gostos, nem queremos fazer da nossa vida as mesmas coisas. Há quem queira, de facto, ter a possibilidade de se reformar e reformar-se mesmo mais cedo. Há quem queira ter essa possibilidade e continuar a trabalhar na mesma. Portanto, cada um terá que descobrir o seu caminho. Agora, o facto de termos uma almofada financeira que nos permita, e esta noção eu acho que é importante para as pessoas, que nos permita, sobretudo, ter liberdade, poder comprar o nosso tempo. Ou seja, nós hoje em dia, se estivermos a trabalhar por conta de outrem, oferecemos o nosso tempo em troca de um salário. Se nós pudermos decidir em cada momento da nossa vida o que é que queremos fazer, com quem é que queremos estar, isso é uma liberdade gigantesca, e acho que é uma ideia apelativa para toda a gente. Absolutamente, absolutamente. E então, primeiro ponto, importantíssimo, por onde é que começamos? Há vários princípios que é necessário ter em conta. O primeiro é nós termos plena consciência de qual é a nossa situação financeira. E para isso é necessário fazer não diria um orçamento, mas pelo menos um registro das nossas despesas e das nossas receitas. E tu consideras essa operação absolutamente essencial? Porque muita gente dirá, será uma grande chatice, agora vou ter que escrever. Eu não diria que vou ter que escrever, toma um café e depois tem que apontar o preço do café. Estamos a falar de uma despesa tão pequenina, vale a pena estar a fazer esse esforço, ou estamos a falar de coisas maiores? Eu diria que não é completamente essencial, mas ajuda. Porquê? E eu vou explicar porque é que ajuda. Porque se perguntarmos à maioria das pessoas, não sabem em que é que gastam o dinheiro. Quanto é que tu gastaste em alimentação o mês passado? De certeza que não me sabes responder, nem tu, nem a maioria das pessoas. E o facto de termos consciência de quanto é que gastamos e em quê, ajuda-nos a podermos tomar decisões onde é que vale a pena gastar o dinheiro e onde é que não vale a pena gastar o dinheiro. Porque muitas vezes nós gastamos dinheiro em coisas que nem nos são úteis, nem contribuem muito para a nossa felicidade. E se não fizermos este exercício de saber exatamente onde é que foi gasto, não conseguimos ver onde é que podemos cortar. Para além disso... O que pode ajudar aquelas pessoas que dizem eu nunca consigo poupar, ou eu nunca tenho dinheiro para poupar. Esse exercício poderá ajudar, não é? Poderá ajudar, mas já lá vamos a essa parte. Okay. Depois de termos esta fotografia financeira, nós chamemos-lhe fotografia financeira, temos consciência de que conseguimos poupar dinheiro, sobra-nos dinheiro ao fim do mês ou não sobra. Quer sobre, quer não sobre, sobretudo se não sobrar, temos que fazer alguma coisa. Ou vamos cortar nas despesas, ou vamos à procura de aumentar os nossos rendimentos. Isso pode ser feito de diversas formas. Uma delas, e se calhar a mais importante, é investindo em formação para podermos ambicionar ter um salário melhor na nossa empresa ou procurar outro emprego. Portanto, há duas maneiras de melhorar a nossa situação financeira. E ao fazer este registro, nós conseguimos mais facilmente ver, por um lado, onde podemos cortar e ver, de facto, olha, todas as despesas são essenciais, portanto eu tenho que aumentar os meus rendimentos. Depois de fazer este primeiro passo, que é bastante importante, mas talvez não seja o decisivo, se nós conseguirmos ter uma ideia aproximada, eu diria que o próximo passo importante é pagarmos a nós próprios primeiro. O que é que isto significa? Eu explico-te assim. Nós, quando vamos a uma loja, não ficamos a dever. Quando recebemos a conta da luz, da água, da eletricidade, de serviços que tenhamos, pagamos. Porquê é que não havemos de pagar a nós próprios também? E porquê é que não pagamos a nós em primeiro lugar? Como é que isto se faz? Programando uma transferência automática quando recebemos o salário para uma conta de poupança. Idealmente noutro banco, onde não tenhamos cartão, para não cair. Para não haver tentações? Exatamente, para não haver tentações. E, portanto, vamos acumulando ali dinheiro extra. Mas espera, desculpa interromper-te. Se tivesses que apontar uma percentagem, um valor, o que é que tu dirias? Deveríamos começar por onde? Por aquilo que for possível? Ou devemos apontar para 10, 15? O que é que estamos a falar em concreto? Eu diria que essa resposta é dada pelo orçamento. Nós, ao fazermos o orçamento, vemos quanto é que conseguimos poupar.
E, portanto, aí definimos uma percentagem, um valor, idealmente, se calhar, uma percentagem que é mais fácil, sobretudo se os rendimentos forem variáveis, e vemos quanto é que podemos poupar mantendo o orçamento equilibrado. Ou seja, aquilo que gastamos mais o que poupamos ser igual àquilo que recebemos. Esta poupança automática é importante que seja feita em primeiro lugar, ou seja, não vamos gastar e ver quanto é que sobra. Vamos poupar e depois gerir a nossa vida com o dinheiro que sobra. O conceito é totalmente diferente, por isso é que a palavra primeiro é muito importante aqui. Pressupõe uma mudança de mentalidades, não é? Completamente. Porque diria que a maioria das pessoas faz precisamente o inverso, não é? Exatamente, a maioria de nós faz completamente o inverso. Depois, o que fazer com este dinheiro que se poupa? Eu diria que há 3 prioridades e devem ser ordenadas de forma sequencial. Primeira, pagar dívidas se as houver. Vamos excluir aqui o crédito à habitação, que é uma dívida de montante muito elevado e que é mais difícil de pagar em pouco tempo. Mas todas as outras dívidas hipotecam e atrasam muitíssimo, muito mais do que as pessoas têm noção. E nós aqui estamos a falar quê? De cartão de crédito, por exemplo? Cartão de crédito, se não pagarem o saldo, o valor na todo totalidade, não é? Dentro do prazo, créditos ao consumo, créditos automóvel, crédito automóvel, todo o tipo de créditos, que aliás, se quisermos ser completamente rigorosos, nunca deveriam ocorrer. Porque lá está, atrasam muito a criação da nossa almofada financeira que nos permita, depois no futuro, decidir o que queremos fazer então com a nossa vida. Comprar o nosso tempo. Esta ideia é importante. Portanto, pagar as dívidas o mais depressa possível. A seguir a isso, criar um fundo de emergência. Porque todos nós estamos sujeitos a acontecerem-nos coisas que não estão previstas. Inesperadas. Exatamente. E emergência é isso mesmo. É uma coisa que não estávamos à espera. Sei lá, uma doença, batemos que o carro tem um arranjo elevado e, portanto... uma espécie de fundo de maneio. Exatamente. 6 salários é o ideal. 6 salários no fundo de emergência. Esse dinheiro tem que ser aplicado em aplicações que tenham 2 características. Liquidez imediata, ou seja, eu posso retirar o dinheiro imediatamente, sem perder, e por isso tem que estar em produtos que estejam logo ali à mão e que tenham uma rentabilidade menor. Mas, portanto, estamos a falar que é depósitos a prazo, certificados de Forro, depósitos a prazo, esse tipo de aplicações, porque imediatamente conseguimos... E que são aplicações também sem risco, ou com risco muito baixo, exatamente, não é? Pronto, com rendimento mais baixo, mas aqui o propósito não é ter rendimento, é sobretudo ter o dinheiro à mão para fazer paz a um imprevisto. Mas nunca parado na conta à ordem. Nunca parado a conta à ordem, porque por menos que o depósito a prazo ou os certificados rendem alguma coisa. E, portanto, é sempre preferível. E depois, dar o passo decisivo, que é investir. E isso é que nos vai permitir, portanto, a conjugação do pagar a mim próprio primeiro com investir esse dinheiro é que nos vai permitir dar um grande salto. Porquê? Porque ao fim de muitos anos, o chamado juro composto, o efeito multiplicador que isso gera, leva a que a nossa poupança cresça de forma exponencial. Porquê? Porque estamos se sempre eu poupar, a pensar no longo prazo. Sempre no longo prazo. Sempre no longo prazo. Eu depois já explico algumas premissas para investir este dinheiro, mas explicar aqui esta questão dos juros compostos que é importante para as pessoas terem a noção. Se eu poupar 100 euros e render 5%, ao fim do prazo tenho 105. Depois, os próximos 5% não vão render sobre os 100, vão render sobre os 105. E assim sucessivamente. Isto, ao fim de muito tempo, tem um efeito muito grande, de tal forma que se nós vamos imaginar que poupamos 200 euros por mês ao fim de 25, 30 anos, o que ganha, depende da rentabilidade, obviamente, claro. Mas se for uma rentabilidade relativamente elevada, que se consegue com produtos com algum risco, já lá vamos, eu consegui acumular mais dinheiro com o que ganhei em juros, em dividendos, em eventualmente rendas, se apostar no imobiliário, do que aquele que vou poupando todos os meses. Ok. Portanto, a importância... Isso é um cenário, dito assim, um cenário muito atrativo. É atrativo, mas existe também bastante disciplina, porque não pode haver exceções. E quando diz exceções é, este mês não posso pagar a mim próprio primeiro. Eu queria tanto trocar o meu telemóvel. Ok, tens que acomodar o dinheiro que tens
disponível depois de pagar a ti próprio para comprar o telemóvel. Se vamos começar a abrir exceções, o mais provável é que vamos abrir imensas e vamos atrasar muito este caminho. Assim, mal comparando, digamos, é quase como fazer uma dieta, não é? Se eu quero fazer uma dieta, tenho de convencer-me de que é para fazer e seguir as regras todas até ao fim. Porque se como, não é? Hoje um bolinho e amanhã vou sim, é verdade, é verdade, mas eu acho que é preciso encontrar sempre um ponto de equilíbrio. Por exemplo, há muita gente que é defensora do movimento FIRE, que defende uma poupança extrema, quase uma frugalidade na nossa vida. E eu não advogo muito isso. Eu acho que nós não devemos abdicar da felicidade presente a pensar numa felicidade futura, até porque não sabemos o futuro e até podemos ter o futuro condicionado por outro tipo de coisas. Portanto, devemos encontrar um equilíbrio, ou seja, há de facto coisas que nós podemos prescindir porque não contribuem para a nossa felicidade, nem nos são muito úteis, mas se, por exemplo, nós acharmos importante para a convivência familiar ir uma vez por mês jantar fora, porque não vamos entrar em extremos. Portanto, na minha opinião, não é? Aquilo que eu aconselho as pessoas, cada um tem que encontrar o seu equilíbrio, respeitando aquilo que são os gostos também de cada um e aquilo que te faz feliz. Mal comparando outra vez, no caso das dietas, é chamado dia da asneira, não é? Toda a gente acha que tem por semana algumas dietas, uma espécie de dia da asneira. Eu nem consideraria talvez dia da asneira. Meteria isso no nosso business as usual, como se costuma dizer. Portanto, guardar, ou seja, quando nós definimos a percentagem de poupança, ter ali um espacinho nas outras despesas para também nos divertirmos e fazermos aquilo que nós gostamos. Voltando a uma pergunta que tu me tinhas feito anteriormente, como é que se deve investir este dinheiro? Para investir é preciso ter em conta dois pressupostos, mas sobretudo dois. Primeiro, o nosso perfil de investimento. Se somos ou não avessos ao risco, se aceitamos ou não, em determinados momentos, estar a perder algum do capital que investimos. Ou seja, se o nosso sistema nervoso é compatível com a volatilidade dos mercados. Exatamente. Há formas de o combater, mas eu já explico. E a outra premissa é o horizonte temporal. Portanto, nós, se quisermos ter um rendimento potencial mais elevado, temos que correr algum risco. Eu diria que não conseguimos atingir a liberdade financeira investida em depósitos a prazo em certificados da Forro. Eu já tentei e ainda não consegui, de facto. Acredito que não, nem tu, nem provavelmente ninguém conseguirá. Porquê? Porque se nós pouparmos e não investirmos o dinheiro em produtos com maior potencial de rendimento, o que estamos a fazer é ficar mais pobres todos os anos. Porquê? Porque a inflação vai-nos comer aquela migalha de rendimento que nós recebemos. Ou seja, temos que investir sempre a uma taxa de retorno superior à inflação. O que no caso dos depósitos a prazo, pelo menos atualmente, nunca acontece, não é? São raros. Ou muito raramente, só se andarmos minuciosamente à procura dos melhores depósitos, que normalmente estão associados à abertura de conta durante períodos curtos. Sim, muito curtos, exato. Portanto, eu diria que o dinheiro serve para nós adquirirmos bens e serviços. Se ao fim de 2 anos nós temos até mais algum dinheiro, mas não conseguimos adquirir os mesmos bens que conseguíamos há 2 anos atrás, é porque estamos mais pobres. Portanto, independência financeira investindo sem risco... Está fora de questão. Eu diria que sim. É praticamente impossível mesmo com salários elevados. Não é? Portanto, temos que olhar para produtos que nos possam realmente alavancar as nossas poupanças. E que produtos são esses, Rui? Sobretudo, há vários, mas sobretudo fundos e ETFs, ações ou até imobiliário. Que são produtos que historicamente, sobretudo no caso das ações, historicamente já provaram que têm uma rentabilidade bastante superior a todos os outros. Obviamente que não podemos investir em ações para daqui a 2 anos podermos, se necessitarmos do dinheiro daqui a 2 anos, ou podermos vir a necessitar. Porquê? Porque os mercados são muito voláteis, sobem e descem. Aquilo que a história nos mostra é que sempre que descem, acabam por recuperar. Demoram mais tempo ou menos tempo, mas acabam por recuperar. Por isso é que nós estamos em máximos históricos nas bolsas e já tivemos, desde o início deste século, 3 crises muito graves. Derrubaram as bolsas bastante.
a crise das empresas de internet logo no início do século, a crise financeira e o Covid. E as bolsas estão em máximos e batem máximos sucessivamente. Então, isso significa que não é a altura certa para eu começar a trabalhar na minha liberdade financeira? Não, é a altura certa. Eu já explico esta parte, deixa-me só acabar a ideia anterior. Portanto, não podemos estar sempre a olhar se temos mais ou menos dinheiro. Aquilo é para a nossa liberdade financeira e, portanto, se for para o muito longo prazo, a probabilidade de termos muito mais dinheiro do que aquele que vamos poupando todos os meses é bastante elevada. E o que acontece muitas vezes, e para as pessoas não conseguirem ter esta almofada grande ao fim de algum tempo, é porque precipitam-se, veem as coisas, a bolsa a cair e vão vender com medo de perder mais dinheiro. Não, nessas alturas, se tiverem algum dinheiro disponível, é para comprar. reforçar. Porque a ideia é comprar barato e vender caro, não é vender ao desbarato. Pronto, é um erro muito comum. Portanto, em situações de pânico as pessoas tomam más decisões e acabam por vender, muitas vezes, e em situações de euforia às vezes compram nos picos. Como é que se combate essas o tentações? risco de comprar lá em cima? Mesmo que a pessoa, imagine, estão a ouvir a nossa conversa, ficaram entusiasmados, têm 10 mil euros de parte e querem começar a investir. Eu diria que não o devem fazer investir o dinheiro todo de uma vez. Vão investindo gradualmente todos os meses, exatamente para diluir o risco de comprarem no ponto mais alto. Portanto, se comprarem todos os meses com as oscilações dos mercados, vão diluindo o preço médio. Comprarão umas vezes mais caro, outras vezes mais barato, exatamente, não é? Exatamente. Portanto, essa é a estratégia. Voltando aos produtos, fundos, ETFs, ações, imobiliário. Obviamente que quem não percebe nada de investimentos tem dois caminhos. Ou estuda sobre o assunto, e nós, quando queremos, por exemplo, montar um jardim lá em casa, também vamos estudar, ver como é que é, quais são as plantas que se adequam, como é que se adubam e tudo mais. Aqui, mal comparando, é um bocadinho a mesma coisa. Não vamos ficar uns peritos financeiros, mas vamos, pelo menos, ter as noções básicas para não estarmos a investir em coisas que são desconhecidas, e isso também não é bom, porque a probabilidade de fazermos asneiras e de sermos enganados também é maior. A segunda alternativa é recorrermos a um serviço de aconselhamento financeiro, passa publicidade, como a DEC Proteste Investe. Não é a mesma coisa que recorrer aos serviços do nosso gestor de conta no banco, porque esse terá interesse em vender os produtos do banco. São coisas diferentes. De forma genérica, e que é uma recomendação que é válida para toda a gente, eu diria que poupar todos os meses e investir esse dinheiro num ETF de ações globais e num ETF de obrigações globais, com uma proporção de 60-40, ou se formos mais novos, de 70-30, ou seja, mais nas ações porque o potencial de rendimento é menor, mas investir nas obrigações também é importante porque ajuda a que nos momentos em que as bolsas caem a acomodar um bocadinho a queda da rentabilidade da nossa carteira. Depois, quem tiver conhecimentos e puder investir e aproveitar oportunidades investindo diretamente em ações, poderá ter um plus e mais rapidamente fazer crescer a sua carteira. Mas aí o risco também é muito maior, não é? E exige muito mais conhecimento. O risco é maior, existe mais conhecimento e a perspectiva de longo prazo aí ainda é mais vincada, porque exige algum acompanhamento do mercado. Portanto, a solução genérica para quem não é da área ou não tem interesse em aprofundar os seus conhecimentos, eu diria que é um ETF de ações globais e um ETF de obrigações globais. Pode ser feito através de corretoras que hoje em dia cobram muito pouco ou quase nada pela compra e pela venda. Nós tivemos aqui, aliás, já um episódio sobre ETFs e precisamente falámos nas vantagens das plataformas online que têm pressários bastante mais atrativos do que a banca tradicional, não é? Exatamente. Olha, Rui, acho que estamos no momento certo para irmos aqui a uma rúbrica do nosso podcast, a rúbrica Santíssima Trindade da Arte de Bem Investir, e aproveito para te perguntar, resumindo aqui, os 3 mandamentos que tu dirias que é necessário seguir religiosamente para seguir rumo à liberdade financeira. 3 mandamentos. Pagar primeiro a nós próprios. Esse é o primeiro. Depois,
pagar as dívidas e constituir um fundo de emergência e depois investir. E esta parte final do investir é o que vai dar realmente a alavanca necessária para que possamos, se não atingir, pelo menos sonhar com a liberdade financeira. Eu só queria dar mais 2 ou 3 ressalvas. A primeira é que, obviamente, quem ganha mais tem mais possibilidades de chegar, pelo menos, mais depressa àquilo que ambiciona. Outra ideia, a liberdade financeira para mim pode não ser a mesma que é para ti. Eu posso precisar de 1.000 euros por mês para viver de forma tranquila e ajustada àquilo que são as minhas necessidades. E eu, por exemplo, não vivo com menos de 5.000 ou 10.000. Exatamente. Sim, percebo. Portanto, eu percebo perfeitamente. a diferença. Obviamente que o teu caminho é mais longo, mas eu não duvido que chegues lá. E pensando aqui, não querendo ser catastrofista, mas imagina, eu consigo constituir a minha carteira, como tu dizias, estou numa situação em que, de alguma forma, já vou conseguindo viver dos investimentos que fiz, ou não preciso trabalhar tanto, ou continuo a trabalhar por opção, não interessa, mas acontece um crash bolsista, acontece uma tragédia qualquer, não é? Uma coisa que não está no contexto geopolítico, o que é que seja, que não estamos à espera. Como é que eu vou fazer, sendo que eu estou a depender destes meus rendimentos para viver? Não será certamente a Segurança Social que me vai valer, porque se eu trabalhei durante pouco tempo ou poucos anos, não é? Também não vai ser essa reforma, se é que eu tenho sequer direito a ela, Exato. que vai me ajudar a pagar as contas. Como é que se gerem estes imprevistos? Como é que eu giro este futuro? Isso dependerá sobretudo dos ativos em que nós investimos. Portanto, um crash bolsista pode acontecer e já aconteceram vários, mas quer dizer, nós podemos continuar a obter rendimento dos produtos financeiros que temos. Um exemplo claro, se tivermos uma casa alugada, mesmo que a renda deixe um bocadinho, continuamos a receber um rendimento daí. Portanto, poderá, nesse tipo de situações, termos que fazer alguns ajustes, mas lá está, a ideia é mesmo essa, termos alguns rendimentos passivos, investirmos em ativos que nos proporcionem rendimento passivo. E o rendimento passivo é? Por exemplo, rendas de casas que tenhamos para alugar, os dividendos que as ações pagam, os juros que as obrigações pagam, os dividendos que os ETFs distribuem, mesmo que numa situação muito grave algumas empresas diminuam o dividendo ou até suspendam, será uma coisa temporária. Será algo temporário. E depois há sempre o tal fundo maneiro que falavas também no início, exatamente. Não é? Que servirá também para estas alturas. E os produtos não... uma coisa que nós ainda não falámos e que é muito importante. O investimento tem que ser feito de forma o mais diversificada possível, porque os produtos não são afetados todos da mesma maneira pelas crises. Nem ao mesmo tempo. E nem ao mesmo tempo. E, portanto, por exemplo, num crash bolsista, claro que as ações vão cair, mas eventualmente as obrigações até podem subir de preço. E, portanto, numa situação de aperto, mesmo que a gente venda um bocadinho da carteira que está a performar melhor, a ter um desempenho melhor, podemos contornar a situação, porque será sempre uma situação temporária, a não ser que aconteça uma catástrofe que nunca aconteceu até agora, não é? E já passámos por situações bastante difíceis e volto a dizer, os mercados acabam sempre por recuperar. Nós não nos podemos assustar e vender... Em pânico. Exatamente. E pôr algum dinheiro de parte, nunca, jamais, em tempo algum. É isso? Pôr algum dinheiro de parte... Sei lá, debaixo do colchão. Eu diria que não. Isso não. Porque, por aquilo que eu expliquei há pouco, não é? Dinheiro de parte é ficarmos mais pobres todos os dias. E outra questão que tinha. Faz sentido, à medida que vou envelhecendo, à medida que me vou aproximando do momento da reforma, de essa carteira tu inicialmente falaste dos 60-40, ter outras proporções? Faz sentido e deve ser alterada. Quando nós somos muito novos, a proporção de ações e de produtos com risco deve ser maior. Porque temos um horizonte temporal à nossa frente muito grande e, portanto, a probabilidade de, quando precisarmos do dinheiro, ele ter um valor muito superior é mais elevada. À medida que nos vamos aproximando da reforma, se precisarmos do dinheiro que está investido para viver, devemos progressivamente começar a investir em produtos de menor risco. Obrigada, Rui, pelos teus esclarecimentos. Foi Obrigada um prazer. por nos fazer sonhar e fazer acreditar que, se calhar, alguns de nós poderão comprar então esse seu tempo e ter a sua liberdade financeira.
O Pode Investir fica por aqui. Siga os conselhos dos analistas financeiros em www.decprontproteste.pt/investe. O Pode Investir volta em breve. Até lá, já sabe, não gaste tudo em ativos tóxicos.